Pessoal, e aí, por último, vou falar das crianças IgE não mediadas, que são as crianças que têm sintomas tardios. Então, geralmente, ali depois de 2 horas, podendo reagir até 7 dias depois do contato com a proteína do leite de vaca ou com a proteína de outros alimentos. Essas crianças, né, os exames não vão detectar, porque elas não produzem IgE, não produzem o anticorpo imunoglobulina E, estão envolvidas outras células do sistema de defesa, tá? Então isso é importante. E para estas crianças, há uma média de aquisição de tolerância é entre 1 a 2 anos. Geralmente essas crianças apresentam a tolerância de forma mais rápida. Então, a evolução no tratamento também geralmente acontece de forma mais rápida. A gente faz testes aí, dependendo da idade da criança, né? Se ela for muito novinha, às vezes espaça um pouquinho mais para fazer testes de provocação, ou se ela já tiver ali em torno de 7, 8, 9 meses, de 3 em 3 meses, faz um teste de provocação oral para ver se ela já está tolerante, porque geralmente essas crianças adquirem a tolerância de forma mais rápida. Vai ter criança com sintoma tardio, então o que são os sintomas tardios? Sintomas respiratórios, de infecção respiratória de repetição, aquele chiadinho, bronquite, bronquiolite, pneumonia, né, de repetição, e sintomas gastrointestinais, então vômitos a jato, doença do refluxo, como sintoma da PLV, muco, sangramento intestinal, diarreia ou constipação, assadura persistente, fissura anal, né, todos esses sintomas estão associados a essas reações tardias, que são as IgE não mediadas, não tem produção de IgE, então não tem nem que fazer exame também, né, para auxiliar nesse processo. A gente vai investigar ali, né, assim que o médico liberar, para a gente fazer o teste de provocação oral, na gravidade das reações, na intensidade das reações, a idade da criança, e o tempo que ela está estabilizada, né? Isso aí também influencia para determinar o momento de fazer o teste de provocação oral. O médico liberando, a grande maioria, né, o médico vai avaliar ali, pode liberar para fazer em domicílio, vai instruir a família, nutricionista também pode instruir a família em como fazer, né, essa evolução aí da dieta, assim que o médico liberar para fazer em domicílio. Lembrando, como eu falei lá no início, tem um caso específico de uma criança IgE não mediada, que esse teste ele não deve ser feito com a família sozinha em casa, que é a criança que faz FPAS. FPAS é uma síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. É um tipo de reação onde a criança faz muito vômito, são vômitos a jato, são vários, assim, a criança perde muito líquido, geralmente depois de 2 a 3 horas depois do contato com o alimento, né? O alimento mais envolvido é o leite de vaca e depois é o arroz, né? É diferente realmente das outras reações alérgicas, porque o arroz não está muito envolvido nas outras, mas na FPAS sim. Tem outros alimentos também que podem estar envolvidos, tá? Batata, mandioca, aveia, são alguns outros que podem estar envolvidos nessa FPAS, e depois desses vômitos a jato, de difícil controle, pode vir um quadro de diarreia ali depois de 5 a 6 horas, caso, né, toda a proteína ali não tenha sido jogada fora com o vômito. Se ela chega no intestino, ainda faz um processo de dor abdominal, inflamação intestinal e diarreia também. Para essa criança, como ela perde muito líquido, ela tem risco de fazer um choque não anafilático, mas hipovolêmico, né, porque ela perde muito por uma perda muito rápida de líquido. Então, o volume sanguíneo pode cair muito rápido e ela pode entrar em choque. Então, essa criança também, o teste de provocação oral, quando determinado pelo médico, que, né, é o momento ideal, deve ser feito com acompanhamento médico, em local apropriado e, de preferência, com a criança já com uma hidratação venosa, porque se ela entrar em reação, ela perde líquido muito rápido e ela já está sendo hidratada, tá? E o médico vai avaliar toda essa questão. Então, para essa criança, não façam evolução, teste de provocação oral, entrar com a proteína ali do leite de vaca para testar se ela já não reage mais em casa sozinhos. Tem que ser com acompanhamento médico, ok? Para as outras crianças que não, né, com sintomas tardios, mas que não têm FPAS, na grande maioria dos casos, o médico vai liberar para fazer em casa, porque não teria um risco de vida, e o sintoma vai ser tardio.
Então, o médico vai acompanhando ali o processo, né? O nutricionista junto, ajudando como fazer essa reintrodução dos alimentos, mas o sintoma ele vem mais tarde, ele vem depois. Não adianta ficar 2 horas com a criança ali no consultório, né? Porque muito possivelmente ela não vai apresentar reação nenhuma em 2 horas. E aí vai acompanhando como é que vai fazendo esse processo. E também, gente, esse processo ele é feito devagar. Não é assim, a criança está em fórmula, coloca uma mamadeira aí de fórmula normal, com a proteína inteira. A mãe está em dieta, toma um copo de leite, ou a criança está em dieta, né? Se já é uma criança maior, acima de 1 ano, que come alimentos. Toma um copo de leite aí de vaca e vamos ver como é que fica. Não, não é assim que isso é feito. A gente faz aos poucos, inclusive para avaliar em qual degrau de tolerância a criança está. Se ela está em aleitamento materno, começa a fazer essa reintrodução na dieta materna, com assados, depois evolui para o leite, né? Se for o caso do leite, em cozidos, depois derivados e depois, por fim, o leite in natura. A criança tolerou toda essa evolução na dieta materna, maravilha, mãe de alta da dieta, né? Se tiver outros alimentos que a criança reage também via leite materno, vai fazendo um por vez, né? Nesse movimento aí de cada vez mais incorporando a proteína mais in natura. Liberou dieta materna para todos os alimentos, aí faz o TPO na criança, tá bom? De cada alimento em separado, para ver se a criança já está tolerando os alimentos e faz essa escalada também. Assados, cozidos, derivados e por último in natura, e é assim que é feito, né? Então, para a criança IgE não mediada, exceto FPAS, vai fazer geralmente em casa, depois da liberação do médico, e vai fazendo aos pouquinhos. Porque, por exemplo, o que pode acontecer, gente? Digamos que testou assados, a criança tolerou, mas quando chegou ali no cozido já não tolerou. Então, muito possivelmente, a criança vai continuar comendo os assados e restringe o restante. Aí, no próximo passo, né, depois de uns 2, 3 meses, vai fazer um novo teste, aí já começa com o cozido, porque o assado ela já está tolerando, né? Ela continuou comendo e ficou bem. Pode acontecer em alguns casos de fazer esse teste de provocação, a criança disparar uma reação alérgica muito grande, inflamar muito, e nem a etapa anterior, que naquele momento ela tolerou, ela possa vir a tolerar, né? Porque ela inflamou demais. Então, se restringe mais em alguns casos, espera a criança estabilizar, e aí depois volta naquela primeira etapa lá do assado para ver se realmente ela vai tolerar ainda, tá? Por isso que a alergia, gente, é complicado, porque cada criança vai evoluir de um jeito, cada criança vai reagir ao teste de provocação oral de um jeito, e cada criança a gente vai conseguir evoluir o tratamento, evoluir a dieta, né, em um tempo. Então, por isso que tem que avaliar com médico e nutricionista, de forma bem individualizada, bastante criteriosa, né? Depois que o médico fizer a liberação do TPO, aí o nutricionista acompanha para ver como é que vai ser essa introdução do alimento, para introduzir da forma correta, na preparação correta, na quantidade recomendada, para a gente avaliar a tolerância, tá? Isso é importante. Então, vamos aqui às perguntas.